RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal desta hora. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. O Governo de Cabo Verde ainda não tem nenhuma informação oficial sobre a suspensão do financiamento no âmbito do MCC. Vice-Primeiro-Ministro considera que a concretizar-se será uma má notícia e defende novas alternativas de financiamento. PICV pede investigação independente para esclarecer o que terá provocado a aterragem brusca do avião da Guarda Costeira e na ótica do partido pôs em causa a vida dos ocupantes. Moradores de Cotel Capá, do interior sul de São Filipe, com a estrada de acesso que desencrava várias moradias. O presidente do SIACS acusa o Ministério da Justiça de promover a mobilidade forçada dos agentes prisionais e instauração de processos disciplinares sem razões bastante. Ex-presidente brasileiro Collor de Mello, destituído por corrupção, preso novamente, igualmente por corrupção. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças mostrou-se hoje preocupado com um possível encerramento da agência norte-americana Millennium Challenge Corporation. Olavo Correia diz que, se concretizar, será uma má notícia para a África e para Cabo Verde. O governante, entrevistado há instantes pelo jornalista Carlos Santos, afirma que a alternativa é procurar outras formas de financiamento. É uma reação à cautela do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças a partir de Washington, onde participa nas reuniões da primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Oficialmente, o governo, diz Olavo Correia, ainda não recebeu nenhuma comunicação do Conselho da Administração do Millennium Challenge Account, nem da administração norte-americana. Ainda assim, diz o ministro das Finanças, há informações a circular que preocupam o governo. Existem comunicações que estão a circular, como é óbvio, em relação ao MCC, não é? Ao seu futuro, que são preocupações que são informações que nos levam, digamos, a estarmos atentos, não é? Atentos, até com alguma preocupação, mas é assim, nós, enquanto políticos, temos que estar prontos para soluções que vierem a acontecer e perante factos temos que reagir. A concretizar-se a decisão da administração Trump de extinguir ou de reduzir ao mínimo os programas do MCC será, na opinião do Ministro das Finanças, uma má notícia para Cabo Verde e para o continente africano. É claro que será, para todos os efeitos, uma má notícia para o continente africano. Será um revés em relação às expectativas que nós tínhamos em relação aos projetos que gostávamos que fossem financiados ao abrigo do compacto do MCC. Mas, Carlos, é assim, na vida nós, a pior coisa que podemos fazer é lamentar. Hein? Portanto, o que tem de ser tem muita força e quando acontecer temos de reagir. Reagir como? Buscar alternativas de financiamento. Formas alternativas de financiamento que, para Olavo Correia, passam por explorar, em primeiro lugar, potencialidades económicas internas. Temos de ser audazes, criativos, mobilizar mais recursos endógenos, porque o contexto mundial próximo é de incertezas, é um contexto de retração da atividade económica, de guerras tarifárias, não é? E também é um contexto que não leva a uma redução da ajuda pública porque as prioridades são outras, não é? Portanto, hoje os investimentos se fazem no armamento, no rearmamento, digamos, nas guerras que estão a acontecer um pouco em todo o mundo e, portanto, a ajuda pública hoje é uma terceira, quarta ou quinta prioridade e nós temos que estar cientes em como é esta tendência e temos de nos preparar para isto. De acordo com dados do Ministério das Finanças, Cabo Verde beneficiou do seu primeiro compacto do MCC em julho de 2005, no valor de 110 milhões de dólares, para ajudar a aumentar o crescimento económico do país e reduzir a pobreza através de investimentos em infraestruturas, gestão de bacias hidrográficas e apoio à agricultura e desenvolvimento do setor privado. O segundo compacto foi aprovado em 2012 e o arquipélago beneficiou de 66,2 milhões de dólares. O terceiro compacto, no âmbito regional, foi anunciado em dezembro do ano passado, mas ainda o envelope financeiro não foi definido.
Não foi definido e também ainda não se tem certeza se vai ser definido ou não. Vamos aguardar até que haja informação oficial sobre o assunto. O PICV pede uma investigação independente para clarificar os meandros da aterragem brusca ocorrida no passado dia 17 com a aeronave King Air da Guarda Costeira, que, segundo o partido, pôs em causa a vida de todos os envolvidos. O PICV quer saber, nomeadamente, como e porquê, não estando o avião ainda totalmente certificado, foi autorizado, no caso, a realização de uma evacuação médica real, quais as consequências e razões do incidente e quem autorizou tal operação. O Cândido Amorim Fortes tem os detalhes. O comunicado da Comissão para a Implementação da Aviação Militar, diz o PICV, fala num voo de treino e familiarização da aeronave King Air 360ER através de uma primeira missão médica de emergência da Ilha da Boa Vista para Santiago, durante o qual registou-se uma ocorrência que levou a uma aterragem brusca, provocando o amolgamento das pás da hélice direita. Incidente que determinou a suspensão de todos os voos e a submissão da aeronave a um processo de inspeção e avaliação. Dada a natureza pouco esclarecedora do comunicado, diz o deputado Demis Almeida, o PICV pede ao Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos e à Agência de Aviação Civil uma investigação independente, já que, diz, a aeronave estava ainda em processo de certificação para missões de evacuação. Os pilotos estavam ainda em treino, tinham um instrutor a bordo, indicado pela fabricante da aeronave, e, portanto, nós temos de perguntar se é admissível, num quadro de não conclusão da certificação conducente a transporte de doentes, que se faça transportes de doentes reais, com profissionais de saúde reais. Aquilo não foi um simulacro. Aquilo foi, de facto, um transporte de doentes, pondo em causa a vida de todos. Por outro lado, não fica manifestamente clarificado quais as circunstâncias que levaram à chamada aterragem brusca. Foram razões atmosféricas? Foram razões externas à aeronave? Foram razões técnicas da aeronave? Foram razões de perícia dos pilotos? Estamos a falar de um incidente sério, que é a categoria imediatamente abaixo de um acidente aéreo, ao ponto de todas as pás da hélice direita da aeronave terem batido no chão e terem amolgado. E quem é que autorizou? Quem autorizou esta operação? Demis Almeida questiona também qual deverá ser a natureza da intervenção técnica na aeronave e com que custos. Para além da substituição das hélices, será também necessário substituir o motor, como apontam alguns técnicos? Com que custos? Durante quanto tempo ficará a aeronave imobilizada e com que custos adicionais? A aquisição da aeronave, incluindo o equipamento SAR de patrulhamento, busca e salvamento, capacitação para a sua operacionalidade e custos financeiros associados ao processo. Estes custos foram suportados, como sabemos, através de uma engenharia financeira junto da Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea, mediante ajuste direto, e envolveu custos absolutamente exorbitantes, estima-se em cerca de 15 milhões de dólares, que terão de ser assumidos pelos contribuintes cabo-verdianos. A razão pela qual arremata o PICV, não se pode admitir qualquer tipo de utilização indevida da aeronave King Air 360ER, que está também equipada com um sistema de evacuação médica e que chegou a Cabo Verde no dia 11 do corrente, numa aquisição do governo para a Guarda Costeira. E a Universidade de Cabo Verde vai poder, ainda este ano, em setembro, passar a conferir a qualidade e segurança dos produtos alimentares que se consomem em Cabo Verde. A garantia é do coordenador do Grupo Disciplinar de Química e Engenharia Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNICV, onde está a decorrer a primeira jornada química e de engenharia alimentar dirigida aos estudantes e empresas do setor. A Joana Lopes tem os detalhes. Num país onde a grande maioria daquilo que se consome é importado e se nota a venda de alimentos na via pública, sente-se cada vez mais a necessidade de instituições capazes de garantir a qualidade e segurança dos alimentos. Uma garantia que será reforçada com a entrada em funcionamento do Laboratório de Análises na UNICV no próximo mês de setembro, assegura o coordenador do Grupo Disciplinar de Química
Química e Engenharia Química da UNICV, o professor doutor Jorge Mendes. Vamos implementar um laboratório de qualidade com uma certificação internacional, vai ser aqui na nossa Universidade de Cabo Verde, justamente para garantir a qualidade dos alimentos. Portanto, seremos o mentor dessa confiança, obviamente, para a sociedade, justamente irá produzir resultados que demonstram uma confiança plena naquilo que se produz em Cabo Verde. E não tenho dúvidas que com a capacidade que nós temos, a coordenação de Química é composta por 10 elementos, sendo 6 doutores, portanto, em várias áreas de Química, não é? E temos também engenheiros alimentares, engenheiro biológico, que nos dá certamente garantia enorme em Cabo Verde para produtos alimentares, e eu não tenho dúvida sobre isso. Em princípio, no mês de setembro estará pronto. Explica que o laboratório vai ter todas as condições para certificar os produtos consumidos no país, tanto importados como de produção nacional. Mesmo até a d'água, que também entra nesta gama, podemos dar certificado às empresas que produzem. O parâmetro que eles quiserem a gente faz ali. Nós temos qualidades para isso, não só humanas, e agora qualidades técnicas e também em termos de equipamentos para a produção destes dados e relatórios, anualmente, onde as pessoas podem confiar certamente nos produtos que consomem. Agora, obviamente que as empresas têm interesse nisto e pagam pelo serviço. É uma parceria com Canárias. O laboratório será certificado internacionalmente, obviamente, para o efeito, e o que nós podemos dizer é que a partir do momento que temos esse laboratório a funcionar, as qualidades dos produtos são garantidas. Tanto os produtos importados como produzidos em Cabo Verde. Basta o consumidor exigir das empresas e nós estaremos aqui prontos para satisfazer essas necessidades. Havendo suspeitas, o laboratório estará pronto para atuar, sendo que os dados serão fiáveis e capazes de garantir a qualidade e segurança do alimento que se consome, rematou o responsável. Jornadas com 3 painéis temáticos que decorrem em formato híbrido, com a participação de especialistas nacionais e internacionais, nomeadamente do Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal, e também de empresas do setor em Cabo Verde. Portanto, se tudo correr bem, a Universidade de Cabo Verde terá no próximo mês de setembro um laboratório para conferir qualidade e segurança dos produtos alimentares que se consomem aqui em Cabo Verde. E a Câmara Municipal de São Filipe entregou a nova estrada de acesso à comunidade de Cutelo Capado, no interior sul do município, uma via que desencrava mais de uma dezena de moradias. O investimento, financiado inteiramente pelos cofres municipais, é de aproximadamente 3 mil contos, conforme o Elcio Andrade. Esta é a primeira obra inaugurada pela Câmara Municipal de São Filipe no âmbito do programa comemorativo do Dia do Município deste ano, assinalado a 1 de maio. Trata-se de uma estrada que vai facilitar a mobilidade e o acesso a mais de uma dezena de moradias na localidade de Cutelo Capado, no interior sul de São Filipe. Para os moradores, esta é uma iniciativa importante para o desenvolvimento local. Falaram a RCV, Luís Santos e Camilo Nédio. É uma iniciativa que a Câmara toma. Hoje, para nós, tudo torna fácil. Pessoas que estão ali, pessoas que estão fora, já está tudo satisfeito porque esta chega para dirigir com a coisa que se traz e se carro até parte dessas casas. É muito importante para essa comunidade. Comecei de ali 7 anos atrás. Ninguém investiu ali, fazer um investimento, todos assumimos todos ali. Quando chegava com o carro ali, era tinha dificuldade. Quando tinha que descer na estrada, para vinha para ali. Mas agora assim também para na porta da casa, para quem sair, então não vai sem nenhum problema. A obra representa um investimento de cerca de 3 mil contos, financiada pela autarquia de São Filipe e executada com mão de obra local. A inauguração foi presidida pelo autarca de São Filipe, no Ias Silva. Não está pedindo para fazer bom uso de acessibilidade e não está compromete, igual. Não bem fazer uma reunião ali com a comunidade, já que não tem acessibilidade, não está pode reunir lá mais baixo, para não bem discutir com os jovens, com moradores, com pessoas de ali, que novo investimento que esta chama Câmara pode continuar a fazer ali. Se dentro tudo que as coisas que nós temos como necessidade ali, nos sinta e nos escolhe prioridade, não está garantindo, mas não está continua a desenvolver ali. No Ias Silva lembrou que a Câmara já trabalhou em parceria com a COSP e a Cooperativa de Queijo no projeto de criação de um campo de pasto para alimentação de animais e na aquisição de uma máquina de produção de queijo curado. Entretanto, os projetos não param por aqui. Tem que bater trabalho com o Cutelo Capado para ele transforma na uma aldeia rural turística através de 6 recursos que ele tem ali ligado à área de laticínio, queijo e tudo outras coisas que pode fazer ali,
mas também criando oportunidades para imigrantes, moradores e pessoas de elite tenham cada vez melhor qualidade de vida. Silva aproveitou também a ocasião para anunciar que a Câmara já conseguiu um investimento de mais de 20 mil contos destinado à requalificação da escola e do jardim da comunidade vizinha de Monte Grande, bem como a realização de intervenções na placa desportiva local. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio Cabo Verde quando são 13 horas mais 15 minutos. Jornal da tarde. O Ministério da Justiça acaba de nomear, a título definitivo, 96 agentes de segurança prisional recém-formados no nível 1. Mas esta nomeação, denuncia o presidente do Sindicato Indústria, Alimentação, Agricultura, Pesca e Afins, Gilberto Lima, está ferida de ilegalidade. Ilegalidade por quê? Porque houve uma mobilidade ou recolocação de agentes para ilhas quando, na setembro de 2023, foi colocado ali na praia, na São Vicente, na Santo Antão, na Sala e na Fogo, agentes prisioneiros. Passando menos que um ano, já não tem novamente recolocação de que novos agentes, que os mesmos agentes, para outras ilhas, em forma de represália, vingança, porque é só aquele que não pode chamar de nome, nunca tem outro nome, para não chamar esse tipo de procedimento, de parte do diretor-geral de cadeia. Responsável que o sindicalista quer ver afastado do Ministério da Justiça por, justifica Gilberto Lima, ter demonstrado falta de capacidade para a função que desempenha. Para nós, é um homem a mais dentro do Ministério da Justiça. Ele era ele próprio, e demitia, porque tem competência para dentro do Ministério da Justiça. O presidente do SIACS acusa ainda o Ministério da Justiça de mobilidade forçada de agentes e instauração de processos disciplinares sem razões plausíveis. Por tudo isto, anuncia, o sindicato já se queixou à Organização Internacional do Trabalho, OIT. Primeiro, para já não manda um queixa na OIT. Primeiro, é para denunciar toda a situação que passa com a gente durante todo esse tempo de formação. Tudo coisas que acontecem, dia normal, até dia que eu sou nomeado, e até no dia que está nomeado com problema. Isso é só para não reparar que não tem pessoas incompetentes dentro do Ministério da Justiça. Portanto, continua o braço de ferro entre o grupo de agentes prisionais recém-formados e o Ministério da Justiça. O sindicato que os representa queixa-se de represálias, mobilidade forçada e apresenta queixa à OIT. E o pátio da Universidade do Mindelo recebe durante todo o dia de hoje uma feira do emprego. As oportunidades vão desde o nível técnico até especialistas com pós-graduação. O evento destaca igualmente a importância da orientação no futuro das profissões. É organizado pela Enacol, que também lança hoje a 8ª edição do programa de estágios profissionais, conforme apurou a Bilu Rodrigues. A feira reúne estudantes universitários, recém-formados e profissionais em busca de novas oportunidades. Indira Leite, da organização, destaca a importância da orientação profissional para o futuro das carreiras. Porque nós acreditar que tem ali falta de alinhamento entre o que os jovens querem, entre o que universidades e escolas estão preparadas e o que o mercado de trabalho está a oferecer. E hoje é uma oportunidade para alinhar estas expectativas, disponibilizar este tipo de informação na área de negócio, maneira de funcionar nos produtos, nos serviços. O que é carreira na Enacol? Tudo isso para atrair talentos, para não poder engajar no futuro, se for futuros candidatos ou trainees da empresa, e também para não rejuvenescer nosso corpo de colaboradores. A feira tem a participação dos vários ramos ligados ao setor da energia, indicando aos jovens uma visão mais clara sobre as possibilidades do mercado de trabalho nesta área. Hoje nós expomos 11 áreas, modo nós chamamos de unidade de negócio, ok? Entre gabinetes e direções. Ele é para público-alvo misto, ou seja, para pessoal que termina ensino médio, quer de liceus gerais ou de escolas técnicas, e também para universitários, modo nós dizer técnicos superiores, quem já termina a licenciatura
licenciatura ou mestrado. É só bem visitar nós, nota ali que tudo que os requisitos, tudo informação necessária para candidatar para o programa trainee, porque hoje, 25 de abril, nós lança a 8ª edição do programa trainee. O objetivo é incentivar a inserção dos jovens no mercado de trabalho e consolidar o vínculo entre universidades e o setor empresarial. A iniciativa serve também como plataforma de lançamento do programa de estágios da empresa. Candidaturas de começar a partir de hoje até 5 de maio. Notita aceitar técnicos médios e técnicos superiores, mas acima de tudo do que é aquela qualificação académica, não querer pessoas comunicadores, pessoas abertas a aprender, pessoas interessadas para o setor de energia e pessoas que antes de mais estarem para entregar se melhor. Feira de Emprego no pátio da Unimindelo reforça o compromisso entre a formação de profissionais qualificados e sua integração no mercado de trabalho. É organizado pela Enacol dentro da missão de promover o desenvolvimento regional e o crescimento económico local. Na Ilha do Sal, as peixeiras já se organizaram em associação. Tal iniciativa foi possível através de apoios do projeto Biodiversidade e de um fundo do Canadá. Gracelina Correia, presidente da direção, promete um trabalho que una a classe e que melhora a vida das peixeiras da ilha, conforme o Moisés Évora. No Sal, as peixeiras já têm a sua associação. Foi um trabalho que levou tempo, mas que já obteve resultados para um natural entusiasmo da classe. A presidente Gracelina Correia diz-se disponível para trabalhar em prol da união das peixeiras da ilha. Não avança nossa associação, para nós está começando de novo, e ainda não está de baixo, não quer levar com mais garra para nos juntar, nós tudo peixeira, para nos juntar muito, para nos unir um só. É uma coisa que não luta para ele também, não tem uns tempos, não está tenta hoje, se não está organizar, que é ser criado, até que enfim, já está no caminho certo. Nossa preocupação agora de peixeira na sala para não ter mais qualidade de trabalho. Para criar nas condições de trabalho, para não ter um lugar que não está vendido, um lugar direito. A criação da associação contou com um forte contributo do projeto Biodiversidade. Anice Lopes, elemento do projeto, deixa entender que a iniciativa conta com o Fundo do Canadá, que tem por propósito reforçar o papel das mulheres peixeiras na sociedade. Reforçar aquela atividade económica que se está a fazer, explorar mais a nível no sector da pesca, na cadeia de valor da pesca, explorar outras formas de empreender no setor da pesca e também melhorar a resiliência de comunidades pescatórias com o uso de painéis solares. Esse projeto, além de apoiar as associações de peixeiras, ele também tem um componente que é a instalação de painéis solares naquela associação de pescadores, tanto Santa Maria e Palmeira, que apoia tanto pescadores como peixeiras, que é uma necessidade que nos depara na comunidade ao longo do tempo. Trabalhamos com aqueles grupos, que é aquela falta de gelo para conservação do pescado. Então, um daqueles objetivos desse projeto também é para complementar aquela lacuna que tem naquelas comunidades também. O elenco da associação conta com 9 pessoas, sendo Gracelina Correia presidente de direção e Ângela Moraes presidente da Assembleia. Já temos 13 horas mais 23 minutos, sensivelmente. No Parlamento, esta manhã, os parlamentares deram continuidade à discussão na especialidade da proposta de lei que consagra os princípios gerais da administração da justiça e regula a organização, a composição e o funcionamento dos tribunais judiciais e dos tribunais fiscais e aduaneiro. António, boa tarde. Acompanhaste os trabalhos. O que mais aconteceu? Os trabalhos de Anatólio foi suspenso. A mesa suspendeu os trabalhos por volta das 11h30 para que os sujeitos parlamentares consensualizassem 10 artigos desta proposta de lei e assim retomar a sessão a partir das 14h30, finalizando então a aprovação dos artigos ainda em falta. No decorrer da discussão da proposta de lei que consagra os princípios gerais da administração da justiça e regula a organização, a composição e o funcionamento dos tribunais, a ministra da Justiça, Joana Rosa, foi confrontada com a falta de espaços para a instalação de tribunais de pequenas causas, por exemplo, na ilha de São Vicente. A governante reconhece o problema, cuja solução passa pela conclusão das obras da antiga Conservatória do Mindelo, obras que Joana Rosa apelida de Santa Engrácia. Porque sempre faz-se a contabilização de uma empresa, a meio a empresa apresenta dificuldades, tem que se renegociar. Já falamos diretamente com o Ministério das Infraestruturas, o ICV, que temos que terminar aquelas obras. Não podem continuar por mais tempo.
E nós não podemos também estar a gastar muito dinheiro, porque a cada empresa que aparece há sempre custos associados. Então estamos a ser claros em relação a esta matéria. A responsabilidade pela construção não é do Ministério da Justiça. Nós o que é que fazemos? Afetamos recursos à ICV para execução, para contratualização. Então queremos é que, com o término dessas obras, libertar o espaço do atual tribunal e tirar as conservatórias e criar os juízos que nós precisamos criar. Juízos de pequenas causas, neste momento, cíveis e criminais para São Vicente, tal como temos na praia. Em relação à falta de recursos humanos na Justiça, Joana Rosa promete para breve a criação do Centro de Estudos Jurídicos e Judiciários para responder tais dificuldades. Um rol de 200 ou 300 e tal concorrentes, só 7 que foram aprovados. Portanto, é um problema de base, que nós estamos a trabalhar este problema de base e vamos anunciar dentro de dias a criação do Centro de Estudos Jurídicos e Judiciários em Cabo Verde para a preparação dos magistrados e todos os operadores judiciários. Portanto, isso vai ser um anúncio brevemente, vamos anunciar. No decorrer, ou melhor, no período da tarde, prevê-se a conclusão da discussão na especialidade da proposta de lei que consagra os princípios gerais da administração da justiça e regula a organização, a composição e o funcionamento dos tribunais judiciais e dos tribunais fiscais e aduaneiro, e a retoma também da discussão na especialidade da proposta de lei que procede à 5ª alteração ao Código Eleitoral. E a exploração do impacto das alterações climáticas no contexto dos países lusófonos constitui o centro das atenções da Conferência Internacional sobre Alterações Climáticas e Educação Ambiental, que desde ontem decorre na cidade do Mindelo, promovido pela Universidade Lusófona de Cabo Verde. Esta manhã, as atenções dos participantes estiveram centradas, de entre outros temas, na problemática da degradação do solo no país. Um assunto que nos é reportado aqui pelo José Pedro Santos. No arranque dos trabalhos nesta manhã da Conferência sobre Alterações Climáticas e Educação Ambiental, as experiências internacionais bem-sucedidas de intervenção a esses 2 níveis estiveram em debate com contribuições de expertise europeias e cabo-verdianas. Com o tema degradação do solo e alterações climáticas, as reflexões do fórum eram recentradas em Cabo Verde. Nemias Gonçalves, ambientalista, considera fundamental que o país modernize as técnicas da prática agrícola para se evitar a degradação dos terrenos aráveis. Temos que apostar de uma forma muito célere e acentuada na questão dos investimentos, na melhoria das tecnologias que são implementadas neste momento, na agricultura, na gestão dos recursos hídricos, na própria sensibilização, não só na parte governamental, porque o governo tem as suas responsabilidades e as suas competências, mas nós, a população, o que é que nós estamos a fazer? É isso que nós temos que consciencializar para que possamos também ajudar o governo, as instituições a implementar novas medidas, mas tem que ser medidas concretas e medidas inovadoras para que possamos não só acelerar o processo do cultivo, também aumentar o nível de produção, gerindo da melhor forma possível a pouca água que nós temos em Cabo Verde. Gonçalves, que integra a Comissão Científica da Conferência Alterações Climáticas e Educação Ambiental, admite que a retoma de programas de arborização poderá apoiar no combate à erosão dos solos. Se fizermos a parte da arborização, parte da criação dos espaços verdes, a preservação, a mudança da nossa mentalidade nas questões de novas práticas agrícolas, nós iremos conseguir não só aumentar a parte agrícola, também preservar o solo e lutar contra as alterações climáticas, que sabendo que um país vulnerável é passível de enfrentar dificuldades, não temos infraestrutura neste momento que possam suportar os fenómenos climáticos mais diversos, por isso acho que se juntarmos todos, a palavra é a união dos cabo-verdianos, não só a parte governamental, mas a população em si unir os esforços num único sentido, que é a preservação do ambiente e na luta contra as alterações climáticas. A probabilidade de aumento de catástrofes em consequência dos riscos das alterações climáticas e fundamentada pela intervenção humana através de construções em costas, leitos de ribeiras e zonas litorais, para Nemias Gonçalves, configuram preocupações acrescidas. Será terrível para a população aguentar os fenómenos, será terrível para o governo impedir, arranjar formas e investimentos para ajudar essas pessoas, porque se acontecer, o governo tem de intervir, tem de ajudar essas pessoas na reconstrução, no realojamento, vai surgir cuidados de saúde e tudo isso terá um impacto social e econômico no país. Situações que demandam um trabalho de sensibilização das populações e a feitura de regulamentação eficaz que possa travar o agravar do quadro pelas ilhas, sublinhou o nosso entrevistado.
E a direção da Região Sanitária Santiago Norte, em parceria com a Direção Nacional da Saúde, através do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo, assinala o Dia Mundial do Paludismo, sob o lema Vamos acabar com o paludismo, reinvestir, reimaginar, reacender. O evento teve lugar no Hospital Regional Santa Rita Vieira, conforme o Domingos Sanches. Sendo o paludismo considerado um inimigo permanente da saúde pública, a direção da Região Sanitária Santiago Norte reúne os técnicos da saúde de diferentes municípios para reforçarem os esforços na luta contra a doença, assegura o diretor da Região Sanitária Santiago Norte, João Batista. Era para fazer uma pequena reflexão sobre estratégias de combate, de luta contra o paludismo no país e também na região, e também tem por objetivo também e homenageia que os agentes de luta anti-infectória que no dia a dia têm estado a fazer esse trabalho para que hoje Cabo Verde seja considerado um país livre de paludismo. Por isso, nós sabemos homenagear esse encontro também é um momento de homenagem a esse. E também, um dos outros objetivos é reforçar aquele engajamento comunitário, ou seja, engajamento de outros parceiros, para chamar atenção, para criar uma consciência sobre que o paludismo é uma doença grave que ainda, para mais está falado, não elimina na Cabo Verde, mas está continua a risco, porque a qualquer momento pode ter introdução de casos importados que pode ter transmissão ali na Cabo Verde, que pode levar à morte, tendo em conta que a nossa população que tem imunidade contra aquela doença ali. Apesar dos dados serem animadores, a presença do mosquito vetor em Cabo Verde não permite baixar os braços. Pelo contrário, o aproximar da época das chuvas vem aumentar o risco da transmissão da doença. O diretor da região apela aos esforços das famílias no sentido do reforço das medidas de prevenção. Eu recomendo à população para tomar cuidado com a conserva de água a nível de bidões, para tapar bidão e para eliminar a água corretamente, para evitar que a água acumula, porque mosquitos, esse caminho se a água para desenvolver. Então a campanha é permanente e por isso que nos traz pessoal que está ali todo dia no terreno para sensibilizar a população e também para tentar orientar a população sobre e para consciência que as larvas de mosquitos que depois se tornam um mosquito adulto. Na ocasião, alguns agentes de luta antivetorial foram homenageados pelos esforços realizados no combate à doença. Adilson da Veiga enfatiza o gesto. É uma sensação grande para mim, já tem muito tempo que está fazendo. Não está esperava propriamente, mas está fazendo todo ano, nos dias próprios. Se mantém de médico, que tem enfermeiro, que está fazendo sempre. Já aquele dia de hoje, eles assim, fica no tamanho para nós podemos juntar tudo, nós aqui de norte, não vem na nossa casa. Não chega ali para não discutir algumas ideias para mudar de melhor. Que às vezes algumas coisas que está bem para caminho, mas juntar está melhor. Região Sanitária Santiago Norte mobiliza os técnicos da saúde, de modo a eliminar os focos onde possa haver depósito de água, larvas, mosquitos, com vista a combater de forma decidida o paludismo. Quando são 13 horas mais 32 minutos, falemos agora do Jarfogo na tapete Brubejo, sob a zofaria de G-Fresh FT. Geisa Montron é a grande vencedora da segunda edição de Jarfogo na tapete Brubejo. A artista levou os prémios de melhor intérprete feminina, melhor colaboração, música do ano e também música popular. A edição deste ano homenageou o músico Manuel de Jesus de Pina, mais conhecido por Nenelo Bonga. Anabela Varela conta-nos tudo mais que aconteceu. Na noite de gala do Jarfogo, na tapete vermelho, artistas e público se encontraram sob os holofotes para celebrar a música foguense em 20 diferentes categorias. Realizado durante as festas do município de São Filipe, o evento destacou a força criativa da ilha e rendeu momentos de emoção e reconhecimento. Este ano, o homenageado da segunda edição foi o músico e professor Manuel de Jesus de Pina, mais conhecido por Nenelo Bonga. Emocionado, relembrou sua trajetória de décadas dedicadas ao ensino e à música. Essa homenagem significa um reconhecimento que a organização e Jarfogo têm para mim. Essa é uma forma também de motivar a mim a trabalhar para dar sempre a melhor e para produzir melhor do que fazer esse ano, por exemplo, ou que esse arte a fazer. O prémio principal da noite foi para Sob a Zofaria de G-Fresh, featuring Geisa Montron, que conquistou a melhor música popular, melhor colaboração e música do ano. Geisa brilhou também como melhor intérprete feminina, prémios que surpreenderam a artista. Nunca te duvida de nosso trabalho, mas nunca te saber, sempre o trabalho é um calco, aquela motivação de vencer, na hora que tinha o trabalho. Mas
talvez acontecer aquele prémio muito bom para outras pessoas. Mas graças a Deus já recebi prêmio, também já recebi prêmio de DJ Fresh, que não fazia trabalho junto e fazia o sucesso. Graças a Deus, nunca desisti nunca de minhas trabalho, nunca duvida também. No front técnico, DJ Cash levou o prêmio de melhor DJ, enquanto que Valdo Andrade foi aplaudido como melhor produtor musical. Tudo que anos de quem trabalha foi reconhecido, por isso que merece esse prêmio. Um grande reconhecimento. Tem estado com a vibração lá sempre na palco, já tinha merecido. Entre os vencedores figuram ainda categorias como melhor produtor de eventos, melhor clipe, melhor rapper, melhor tema, afrobeat, afro house, hip hop, morna, coladeira e talaia baixo. A organização, na voz de Mário Pires, deu nota positiva a esta segunda edição do Jarfogo na Tapete Vermelho. Foi um esforço enorme para não dar continuidade a esse serviço, a servir Jarfogo mesmo. E assim mesmo, não está querendo mais a continuidade que próximo ano está mais forte e mais organizado, pode só te servir mais e pode ter mais categoria. Além dos troféus musicais, a organização concedeu 26 menções honrosas a iniciativas que fazem a diferença na ilha. O Leal Desporto dos Mosteiros, Danilo Diniz, a banda 7 Sóis 7 Luas, na área da cultura, English School na educação, Projeto Vito e Projeto Zé Luís Solidário, na área da ação social e ambiental, e as câmaras municipais do Fogo, no desenvolvimento regional, entre outras categorias. Já ultrapassamos o Equador da hora 13, são 13 horas mais 35 minutos e meio. Do Brasil chega-nos a informação de que o antigo presidente brasileiro Fernando Collor de Mello foi detido no país para cumprir pena de prisão por corrupção. A polícia deteve nas primeiras horas desta sexta-feira Fernando Collor de Mello, presidente do Brasil de 1990 a 1992, ele que foi preso em Maceió, capital do estado de Alagoas. O político de 75 anos, condenado em maio de 2023 a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato, teve a prisão efetivada e também decretada pelo Supremo Tribunal Federal após haver todos os recursos esgotados. Collor de Mello é acusado de receber milhões de reais de subornos num esquema de corrupção em torno da BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras, a estatal petrolífera brasileira, em que incidiu a Operação Lava Jato. Primeiro presidente eleito após a redemocratização do Brasil, em 1988, Collor de Mello caiu logo após 2 anos de governo por impeachment, sendo substituído por Itamar Franco, seu vice-presidente. Na ocasião, foi acusado de corrupção passiva, mas acabou absolvido em 1994. O impeachment envolveu denúncias do próprio irmão, num esquema cujo protagonista foi o tesoureiro Paulo César Farias, mais tarde encontrado morto. Collor de Mello voltou à política ativa em 2007 como senador por Alagoas e, em 2022, concorreu ao governo do estado sem sucesso, ele que é agora preso por corrupção. Um general russo de alta patente, portanto, é general, foi morto por uma bomba que explodiu na região de Moscovo na manhã de hoje, segundo a imprensa russa. O oficial foi identificado como Yaroslav Moskalik, vice-chefe da direção de operações principais do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Rússia. O Comitê de Investigação da Rússia confirmou a abertura do inquérito por homicídio. Segundo a BBC, a porta-voz do Comitê de Investigação russo disse que um veículo Volkswagen Golf explodiu depois de um dispositivo explosivo ter sido detonado à distância. O atentado ocorreu no mesmo dia em que o enviado dos Estados Unidos se deslocou a Moscou para participar em conversações de paz. Espera-se que o enviado de Trump se encontre com o presidente russo Vladimir Putin ainda hoje para tentar mediar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. A bomba terá sido colocada num carro estacionado e foi detonada remotamente quando o agente passou. Os serviços de segurança ucranianos não comentaram o assunto. Ficamos por aqui, não sei antes informar o amigo ouvinte o que é que está a passar neste momento nos nossos céus. Temos um aparelho da TACV que vem de São Filipe e deve aterrar daqui a pouco, dentro de 7 minutos sensivelmente, no aeroporto da Praia e do Senegal. Chega também uma outra aeronave, um ATR da Air Senegal, com aterragem prevista às 2 horas mais 2 minutos de São Vicente. Já partiu o aparelho da TAP que vai para Lisboa, partiu e deve aterrar na capital portuguesa às 6 horas mais 12 minutos. Igualmente, da Boa Vista, saiu um pouco antes um outro aparelho, também da TAP, que deve aterrar um pouco antes, por volta das 6 horas
em Portugal. Em sentido contrário, vem um avião da TAP que vai também para Lisboa. Este aparelho da TAP que partiu da praia e deve aterrar um pouco depois. Não, a informação não está correta. Este aparelho sim está atrasado, vem de Lisboa para a praia e deve aterrar às 3 horas mais 12 minutos. O aparelho deveria ter saído de Portugal às 9 horas, mas só saiu às 13 horas de Portugal, portanto saiu com 4 horas de atraso e também vai chegar aqui atrasado com a aterragem prevista aqui na praia às 3 horas mais 14 minutos. Pela via marítima o movimento não é muito expressivo. Temos o Interilhas que partiu da praia, está neste momento do porto de Salrei na Boa Vista. O Dona Tututa está na região sul do país, depois de ter feito a ligação entre Praia e Vale dos Cavaleiros, foi a Furna na Brava, vai fazer o percurso inverso por Vale dos Cavaleiros, depois seguir para o norte do país para o Porto Grande em São Vicente. Falamos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca para esta sexta-feira, 25 de abril. O sol despontou às 6 horas 13 minutos e 47 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 50 minutos mais 4 segundos. A lua está na fase minguante, vai se pôr pelo oeste daqui a pouco, quando forem 16 horas mais 43 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 10 horas e 29 minutos e a seguinte será à noite às 23 mais 2 minutos. E a primeira pré-mar foi às 4 horas e 33 minutos e a seguinte será às 16 horas e 45 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um dia bom para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 21 horas e 50 minutos até às 23h50. Amanhã, sábado, a primeira baixa-mar será às 11 horas e 16 minutos e a seguinte será às 23h43. E a primeira pré-mar amanhã será às 5 horas e 16 minutos e a seguinte às 17 horas mais 30 minutos. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã poderá ser um excelente dia, sendo os melhores momentos das 10 horas e 20 minutos até às 12h20, ou então das 22 horas e 43 minutos até às 0 horas e 43 minutos. Fim de linha, quando são 13 horas mais 41 minutos, vamos agora repor os títulos dos principais assuntos abordados. Dissemos que o governo ainda não tem nenhuma informação oficial sobre a suspensão do financiamento no âmbito do MCC. O vice-primeiro-ministro considera que a concretizar-se será uma má notícia e defende novas alternativas de financiamento. Que a ICV pede investigação independente para esclarecer o que terá provocado a aterragem brusca do avião da Guarda Costeira, que na ótica do partido pôs em causa a vida dos ocupantes. Moradores do Cotelo Capado do interior sul de São Filipe, com estrada de acesso que desencrava várias localidades, várias moradias. O presidente do SIACS acusa o Ministério da Justiça de promover a mobilidade forçada de agentes prisionais e instauração de processos disciplinares sem razões bastante. Ex-presidente brasileiro Fernando Collor de Mello, destituído por corrupção, foi preso novamente, igualmente por corrupção. Às 14 estará cá o Carlos Santos para apresentar de forma resumida o essencial daquilo que aconteceu neste jornal. Muito obrigado. Fique em sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.